Olá, eu sou o professor Diório, Língua Portuguesa, terceira série. No nosso encontro de hoje, lembrando que são aulas de retomada, essas últimas aulas agora, então coisas que já vimos em outras aulas, é só uma retomada. Vamos revisar os textos de opinião já estudados, interpretar alguns textos de um texto de opinião e reconhecer as estratégias argumentativas dos textos opinativos. Para isso eu trouxe um texto novo aqui, na verdade um fragmento de texto, não é? Eu vou ler com vocês e depois eu vou fazer umas pequenas perguntinhas, igual sempre, né? Vamos dar um tempinho, vocês vão reler e assim a gente vai discutindo. Então vamos lá. O Lugar da Arte, por Patricia Rousseau. É cada vez maior a inclinação dos artistas para se conectar com seu entorno e, de alguma maneira, trazer na sua obra uma reflexão permanente sobre o momento que lhes toca viver. Esta não é nenhuma novidade. Tanto é que, ao longo da história e em todas as épocas, a realidade puxou as rupturas e foi ela que impulsionou a construção de muitos movimentos artísticos e obras icônicas na história da arte. É o caso da Guernica, de Picasso, que imortalizou o bombardeio da cidade espanhola, das telas de Portinari sobre os imigrantes ou das imagens do apreço pela violência norte-americana nas telas de Andy Warhol, para citar exemplos até distantes em suas concepções. Mas se isso sempre foi assim, o que mudou? Ao longo do tempo, sempre houve escolhas estéticas e éticas, na intenção do artista e na recepção do espectador. Quando o filósofo e crítico de artes Richard von Heim, em seu livro A Arte e seus Objetos, discute se as obras de arte não seriam qualquer coisa além de objetos físicos, ele afirma que a intenção antecipa a visão de representação. O que muda em cada época, no meu entendimento, é como o artista tenta traduzir sua inadequação à sua época. Artistas costumam ser inadequados, explícitos, e a representação artística parece ter sido, ao longo da história humana, o melhor caminho para ser no mundo e encontrar um lugar de fala. À beira do abismo, no delírio ou na negação, artistas traduzem de uma ou de outra forma algo que nos conta deles e de nós. Bom, esse é um texto, eu sei que é um pouquinho longo, mas eu gostaria que vocês, eu vou deixar ali depois o texto com essas questões, né? E um tempinho. Como você classificaria esse texto? Né? Que tipo de texto é? Nesse trecho ali, ao longo da história e em todas as épocas, a realidade puxou as rupturas, se é um fato ou uma opinião. Na 3, com base em qual argumento você fundamenta a resposta à questão anterior, ou seja, se é um fato ou opinião, o que você argumenta aí para explicar isso. E 4, quais os outros tipos de textos que podem apresentar uma estrutura semelhante. Então está aí, vou deixar uns minutinhos, de preferência peguem seus cadernos, tentem responder por escrito que é melhor e já voltamos para comentar.
Então, foi tranquilo? Bom, eu sei que é um texto um pouco grande, mas veja, ainda é um fragmento, né? Nem está um texto na totalidade. Sempre é interessante que você depois veja ali a referência e tente ler o texto, né, na íntegra, é sempre melhor. Mas vamos lá. Como você classificaria esse texto? Vocês perceberam que a autora, né, a Patrícia Rousseau, ela está falando sobre um assunto e ela expõe o seu ponto de vista, ela expõe a sua opinião sobre esse assunto. Que tipo de texto é esse, né? É um texto de opinião, ou seja, ela está falando sobre um tema, o que ela pensa, o seu ponto de vista, a sua opinião sobre esse assunto. Depois, no trecho, ao longo da história, em todas as épocas, a realidade puxou as rupturas, é um fato ou uma opinião? Vocês lembram que nos textos de opinião, não é só o que a pessoa pensa, óbvio, né? Ela tem que trazer também informações reais, né? Fatos realmente para que ela fundamente aquilo que ela está comentando, né? Então, os textos, eles têm os dois, né? Tanto fato e parte de opinião. Neste caso específico, é um fato, né? Ela está dizendo especificamente um fato que aconteceu. Depois, com base em que argumento você fundamenta? Bom, é muito fácil de você comprovar isso, né? Ela diz o que aconteceu na história, basta você conferir em qualquer livro, qualquer pessoa conhecedora do assunto, né? Ou mesmo num livro de arte, de história, que você pode certificar este fato, né? Os fatos são muito fáceis de serem comprovados. E por último, quais outros tipos de texto apresentam estrutura semelhante? Como assim? Um texto de opinião, nós já vamos falar disso com mais calma, mas os textos de opinião, eles são muito semelhantes e eles têm uma estrutura muito parecida. Nós já vimos isso em outras aulas. Quais os textos aqui que poderiam ser? Bom, nós temos a resenha, o artigo de opinião, editorial, carta do leitor. Todos esses, por exemplo, têm este cunho opinativo-argumentativo, ou seja, você traz fatos e informações e fala e expõe o seu ponto de vista, a sua opinião. Bom, como eu disse, esses textos, eles fundem sempre informações e opiniões, né? Fatos e opiniões. Então, mais um trecho aqui, eu gostaria que vocês percebessem se é a opinião ou se é um fato, né? Então, tem 3 fragmentos aí desse texto, vou deixar um tempinho de novo, e daí vocês, por favor, verifiquem se é fato ou opinião. E já voltamos.
Bom, espero que tenha dado tempo e tenha sido tranquilo, mas vamos lá. Artistas costumam ser inadequados explícitos. E aí? Está dando ideia de fato ou de opinião? Né? Isso, como que você percebe isso? É simples, é algo que você pode conferir lendo num livro, você pode conferir fazendo um experimento científico, você pode conferir conversando com alguém sobre o assunto, ou você acha que é simplesmente o que a pessoa acha, né? Então veja, é uma opinião, né? Porque ela está dizendo que eles costumam ser inadequados, mas isso é muito subjetivo, né? Ela está dizendo o que ela pensa sobre, não baseado em nada, né? Já diferente da... Não sei se é diferente, vamos ver aqui. Eu fico dando a resposta antes. O que muda em cada época, no meu entendimento, é como o artista tenta traduzir sua inadequação à sua época. Bom, escapou, né, a resposta, desculpa. Mas ela diz aqui, ó, ela mesma fala, no meu entendimento. Então ela deixa claro que é o ponto de vista dela, né? De novo, outra opinião. Não é? E por último, é o caso da Guernica, de Picasso, que imortalizou o bombardeio da cidade espanhola. Inclusive, nós já vimos isso em outra retomada, não é? Aquele quadro lá, o Picasso da vanguarda europeia, né? Fez aquele quadro e tal. Então, veja, o quadro existe, o quadro, né, ele é conhecidamente baseado naquela tragédia lá que aconteceu na Espanha. Enfim, todo mundo sabe isso, é fácil, está escrito em todos os lugares, né? Em todos os livros. O próprio Picasso falou na época que ele fez o quadro, né? Então, é um fato, porque ele pode ser confirmado, né? E tudo mais. Então, veja, os textos opinativos, argumentativos, eles é óbvio que eles dão opinião, mas o que eu quero dizer é que não basta simplesmente o que você acha ou o que você pensa, simplesmente. Você precisa ter formas de comprovar isso e usar fatos, usar informações verdadeiras, que não simplesmente a sua opinião, é um dos procedimentos usados. Mas já vamos ver isso com calma. Vamos só relembrar. Todos esses textos, eles possuem uma estrutura muito semelhante. Seja um texto argumentativo, uma resenha, seja um artigo de opinião, seja uma redação escolar que tenha esse cunho, né, de você falar o que você pensa sobre um assunto, seja um editorial de revista ou de jornal, todos eles possuem uma estrutura muito semelhante, porque são todos textos disso, né, que você vai dar a sua opinião e argumentar sobre aquilo. Então, é introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução sempre vai mostrar para o leitor aquilo que ele vai ler no texto, né? Vai apresentar o assunto. No desenvolvimento é onde justamente você vai trabalhar as suas ferramentas para você convencer a pessoa daquilo que você está propondo, porque uma das questões de um texto de opinião e desses textos opinativos argumentativos é que são textos que buscam convencer as pessoas daquilo. Você tem um ponto de vista, você quer colocar a sua opinião, o seu ponto de vista, a sua ideia sobre certo assunto, e você precisa convencer o seu leitor aquilo que você está propondo. Então, no desenvolvimento é onde você vai usar todas as ferramentas argumentativas. Para isso, nós já vamos falar com calma. E por último, a conclusão, onde você finaliza, sintetiza tudo e tenta fazer justamente com que você vai reafirmar aquilo que você está propondo. Então, um texto de opinião, um texto argumentativo, né, ele tem basicamente 3 partes iguais, como eu já falei agora. Vamos ver se vocês lembram. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, capítulos e encerramento. Objetivos, método e resultados. Objetivos, metas e conquistas. Bom, acabei de falar isso, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. São as partes comuns a todos os tipos de textos argumentativos e dissertativos. Opinativos também, né? Você tem uma estrutura que ela vai variar de tamanho, obviamente, né? Se for um texto menor, são parágrafos mais curtos, se for um texto maior, chega a ter páginas até, mas sempre vão ter uma divisão de introdução, desenvolvimento e conclusão. E no desenvolvimento é que é a parte mais importante, porque é justamente onde você vai trabalhar as armas, né, de persuasão, como você vai convencer o seu leitor àquilo que você está propondo, que são os tipos de argumentos. Existem muitos tipos de argumento, mas selecionei aqui alguns, né? Nós já vimos alguns, que são os mais usuais, vamos dizer assim. Você tem o tipo de argumento estatístico, que ele é bem
pautado em fatos, né? Ou seja, você traz dados, informações numéricas, né? Informações estatísticas, e isso fortalece bastante a tua argumentação, porque contra números, né? Contra isso é meio difícil de você rebater, né? Então, se você traz lá uma estatística sobre o tema que você está trabalhando, como nós vimos, por exemplo, não sei se vocês lembram da aula do infográfico, mas pode rever aí no YouTube, ele tem muitos dados estatísticos para aquilo. Não é um texto de opinião, mas ele trabalha com essas informações. Então, se você retira de um infográfico, por exemplo, as informações estatísticas, e isso pode ser usado como uma fonte de informação para ampliar e para fortificar mais os teus argumentos. Outro é causa e consequência. A causa e consequência, o nome já diz, né? Você fala os fatos que estão ligados, né? Justamente essa ideia de relação entre os fatos, né? Você coloca o que vem de uma outra informação, né? Você dá essa ideia de que algo leva a uma outra questão. O senso comum, ele é baseado em conhecimento popular, ele é o menos aconselhado a ser usado, porque, não é? O senso comum, ele pode variar um pouco, mas quando dizemos o senso comum, tem que ser algo muito reconhecidamente assim, popular, que você fala e ninguém, em momento algum, vai discutir aquela questão, né? Vai falar assim, realmente, isso aí todo mundo fala, eu sempre ouvi falar, é algo que já está absorvido pela sociedade, é absorvido pelaquela cultura, então as pessoas tomam aquilo como uma verdade e não questionam. O argumento de autoridade, esse tanto como o estatístico, ele é bem usual, né? Ou seja, você cita uma autoridade reconhecida naquele assunto, naquele tema, para ratificar, para fortalecer aquilo que você está propondo, né? Então você está dizendo uma ideia, aí não é simplesmente você traz alguém bem reconhecido naquele assunto para fortalecer o teu argumento, né? Então é o argumento de autoridade. E, por último, a exemplificação. Você pega exemplos aí bem conhecidos, exemplos que as pessoas também reconheçam e usa como arma aí para fortalecer a tua argumentação. Então, vamos fazer um exercício rápido para ver se vocês conseguem perceber que tipo de argumento a pessoa usou ali naquele fragmento de texto, né? Eu trago um texto curto, você percebe ali se foi usado o argumento estatístico, causa, consequência, senso comum, autoridade ou exemplificação. Então, veja lá. Nesse parágrafo, ao longo do tempo, sempre houve escolhas estéticas e éticas, na intenção do artista e na recepção do espectador. Quando o filósofo e crítico de arte Richard von Heine, em seu livro A Arte e seus Objetos, discute se as obras de arte não seriam qualquer coisa além de objetos físicos, ele afirma que a intenção antecipa a visão de representação. Que tipo de argumento tem aí? Gostaria que vocês explicassem. Um tempinho.
Então, tranquilo? Bom, percebam aqui que a autora fala, ao longo do tempo, sempre houve, tal, e daí ela fala, quando o filósofo, e coloca o nome do filósofo ali, o Richard von Heine, e cita em que livro que ele diz isso, né? A arte e seus objetos. E não só, ela fala do filósofo, fala do livro, ela ainda põe uma parte do texto, né? A fala do filósofo, ou seja, entre aspas ali, ele coloca que a arte não seria qualquer coisa além de objetos físicos, daí ela continua, e ele afirma que a intenção antecipa a visão de representação. Ou seja, ela até coloca entre aspas, porque ela está colocando ali o discurso direto dele mesmo, né? Ela retira do livro, ou se fosse uma entrevista, no caso, né? Mas aqui do livro, mas enfim, é a fala dele que ela coloca ali entre aspas. Então, nós estamos usando aqui, nós não, né? A autora, o argumento de autoridade. Ela cita um autor, né, que fala disso, né, do assunto que ela está falando, sobre a arte, ela cita o livro e ela ainda coloca ali diretamente a fala dele. Então, o argumento de autoridade, nesse caso, é o que está, nessa parte, pelo menos no texto, é o que está dando força para o texto dela. Um outro pedaço aqui. Que tipo de argumento tem nesse outro pedaço aqui que ela fala, aqui num outro parágrafo? É o caso da Guernica de Picasso, que imortalizou o bombardeiro da cidade espanhola. Então aqui, de novo, ela coloca ali essa frase, essa parte, e eu queria que vocês descobrissem que tipo de argumento tem aqui. E nós já voltamos.
Então, tranquilo? Bom, percebam que diferente do parágrafo que nós analisamos anteriormente, aqui ela também cita, né, uma pessoa, mas é diferente. Naquele primeiro caso, ela está falando sobre a arte, discutindo teoricamente a arte, e aí ela vai citar um teórico de arte e o livro que ele escreveu, enfim, as frases dele, né, o que ele falou. E aqui ela também cita uma outra pessoa, né, no caso aqui o Picasso e o Guernica, né, nós já vimos isso em outra aula, inclusive, em várias outras aulas, né, porque o Picasso não só é um dos grandes artistas de uma das vanguardas mais conhecidas, que foi o cubismo, né, aquelas vanguardas europeias do começo do século XX. Então, o Pablo Picasso é um dos expoentes dessas vanguardas. E Guernica nós vimos também numa outra aula, né, que é um painel que ele fez para a ONU em cima de sobre um atentado que teve na Guerra Espanhola, né, bombardearam a cidade de Guernica. Aí ele fez todo um painel que fica hoje na ONU, né, um painel grande até. Então, ele está citando um exemplo, na verdade, né? Então, diferente de ser o Picasso não é um teórico de arte, ele é um artista, e ela está usando como exemplo um grande artista em suas obras. E na continuação, inclusive, desse parágrafo, ela ainda cita mais dois artistas. Ela fala do Pablo Picasso, que é um artista espanhol, do Cândido Portinari, que é um brasileiro, ele vem depois do Picasso, né? Ele já é da metade do século XX, agora eu não tenho certeza a data, mas enfim, é posterior ao Picasso, e é um artista bem conhecido nacionalmente, e o Andy Warhol, que é um norte-americano também posterior ao Picasso. Enfim, aqui ela dá um exemplo de artistas para embasar o que ela está falando, né? Então, diferente do anterior, que eram autoridades, né? O Picasso ou o Andy Warhol, enfim, qualquer um desses autores, desses artistas aqui, eles não são teóricos de arte, né? Eles são artistas, então eles funcionam mais como exemplo, certo? Bom, um rápido quiz aqui. Assinale a alternativa que contém tipos de argumentos usados em textos opinativos, ou seja, que tipos de argumentos? Lembrando, esses tipos de argumentos são as armas, né? No corpo do texto, de um texto argumentativo, você tem aí tipos de argumentos que você vai usar de acordo com o que você achar melhor, que mais sirva ao seu propósito. Introdução, capítulos e encerramento, autoridade, autoritário e autorizado, autoridade, exemplificação e estatístico, ou estatístico, estático e exemplificação. Bom, nós já vimos agora há pouco, fizemos até um exercício, temos argumento de autoridade, que foi o primeiro, né, que nós falamos lá do teórico do livro, de exemplificação, aqui acabamos de falar dos artistas, e estatístico, que eu comentei só quando você pega dados numéricos, enfim, dados estatísticos para falar sobre o teu assunto ali no teu texto. Então, basicamente, o que nós vimos hoje é que existem vários tipos de textos opinativos argumentativos, entre eles nós temos aí resenha, editorial, carta do leitor, o próprio artigo de opinião, são todos textos que tratam mais ou menos, tem mais ou menos a mesma essência, ou seja, o escritor, né, o autor desse texto, ele busca convencer o leitor a algo, a algum ponto de vista, a uma opinião sobre algum tema, e para isso ele usa de várias armas, de várias ferramentas, para este convencimento, porque os textos de opinião, os textos argumentativos, eles são textos de convencimento, eles são textos que buscam que o leitor seja convencido daquele ponto de vista que o autor está apresentando, então eles vão usar diferentes tipos de argumentos, que nós já vimos alguns aqui, existe uma infinidade de tipos diferentes de argumentos. Cabe a você ir fazendo os testes, né? Quando você tem que expor algum ponto de vista, alguma opinião, você tem aí, quanto mais você aprender e treinar esses argumentos, melhor para o teu texto. Bom, nós tentamos aqui fazer uma rápida explicação, né? Essas são aulas de retomadas, eu espero que você esteja aproveitando. Sempre é importante que você, se puder, reveja as aulas com calma, né? Elas ficam disponíveis no YouTube, que você reveja essas aulas com calma, veja os slides, faça os exercícios, converse com seus amigos, mesmo que seja via rede social, e continuem fazendo seus estudos do jeito mais tranquilo possível, para que a gente passe logo por esse período de quarentena e volte para a sala de aula, que eu acho que está todo mundo louco para isso, né? Então vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.